saudá-los na figura do festejado empresário Michel Klein, que, como já foi dito aqui, é o filho do maior empresário de eletrodomésticos do país, senhor Samuel Klein, cujo busto no térreo ornamenta a Associação Comercial e Industrial. Por mais paradoxal que possa parecer, em minhas orações diárias, eu reservo sempre um capítulo especial para Napoleão Bonaparte. E explico: filho de ferroviário, filho de um técnico de remo nas outrora lendárias e hoje poluídas águas do Rio Tietê, não teria condições, como os nobres da época, que cruzavam o Atlântico e permaneciam 8 anos na Universidade de Coimbra até se doutorar. Foi Napoleão que declarou guerra ao Reino Unido, foi Napoleão que determinou aos portugueses que fechassem os seus portos aos ingleses, e como houve relutância, a família real foi obrigada a se deslocar para o Brasil, aqui aportando, comandada por D. João VI, em 1808. E foi assim que, em 7 de setembro de 1822, tivemos a nossa independência. Em 1824, a nossa primeira Constituição. E como D. Pedro entendeu que os advogados brasileiros careciam de entendimentos jurídicos, criou em 1827 2 cursos no país. Está lá perpetuada na Lei Imperial de 11 de agosto de 1827. D. Pedro I, por graças de Deus e por aclamação unânime dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, faz saber a seus súditos que a Assembleia Geral decretou, e ele então criou 2 cursos jurídicos no país, um em Olinda e outro em São Paulo. Em São Paulo foi instalada no Convento São Francisco, lá no Largo São Francisco, na capital, onde permanece até hoje. Por lá passaram e passam mentes brilhantes. Joaquim Nabuco, José de Alencar, Castro Alves, Michel Temer, Ulisses Guimarães, Alexandre de Moraes e o meu caríssimo e saudoso professor de Introdução à Ciência do Direito, Dr. André Franco Montoro, cujo pai, um tipógrafo, fez inserir entre o prenome André e o patronímico Montoro, Franco. Não que ele quisesse que seu filho não fosse verdadeiro. O que ele quis é que ele, todos os dias, ao se levantar, lembrasse da moeda francesa franco, em cujo verso trazia cunhada as 3 pilastras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Maria Augusta Saraiva foi a primeira advogada. Ela entrou na Faculdade de São Francisco, pasmem, desde 1827, que foi fundada, só em 1898. Formou-se em 2002 e seu busto está entronizado no hall da entrada do Palácio da Justiça, o Salão dos Passos Perdidos. A doutora Débora poderá esclarecer melhor, mas dizem que há 2 versões para este nome: Salão dos Passos Perdidos.
A primeira é de que já constava no projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, responsável pelaquela imponente obra, e outra, que era o eco dos sapatos de couro de quem ficava andando ali, esperando o resultado do veredito do Tribunal do Júri. Em 1930, só 3 advogadas, e curiosamente, um dos maiores advogados que o país já conheceu, se não o maior, Rui Barbosa, começou o seu curso de Direito 2 anos em Olinda e depois veio para São Paulo, junto com Castro Alves, para se doutorar. Formou-se em 1870 e 50 anos após, em 1920, foi convidado para ser o paraninfo da turma. Já enfermo, seu discurso foi lido pelo diretor da faculdade de então, Dr. Reinaldo Pochá. Seu discurso, que entrou para a história como sendo a oração aos moços, nele Rui Barbosa conclama aos jovens advogados para exercer a profissão com ética e com responsabilidade. Que pugnem para que a justiça chegue a todos e que nunca cedam a seus interesses pessoais nem a pressões externas. A ética deve ser para Rui Barbosa a mola mestra do exercício da advocacia e da magistratura. A nossa comarca foi criada em 30 de dezembro de 1953. Foi instalada em 3 de abril de 1955. Milton Evaristo dos Santos foi o nosso primeiro juiz. Depois sucederam-no Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, juiz da primeira vara civil. Dr. Hélio Oscar Moraes Garcia, juiz da segunda vara civil. Promotores, Gastão Maia de Carvalho, da primeira vara, e Plínio Cavalheiro, da segunda. Sucederam, então, e aqui passaram juízes de grande nomeada. Pode-se citar, como exemplo, o Dr. Boris Padrão Kaufmann, Dr. Ari Belfort, Dr. Luiz Guilherme Vertaine, Dr. Célio Nicolino Filócomo, Dr. Joaquim Molitor, Dr. Luiz Olito Tortorello, seu irmão Jaime Aparecido Tortorello, até chegarmos atualmente ao Dr. Sérgio Noburo Sakagawa, juiz da terceira vara civil, 17 anos diretor do nosso fórum, recentemente aposentado, ao Dr. Dagoberto Jerônimo do Nascimento, que é o nosso diretor do fórum, e ao Dr. Pedro, aqui citado, que é o juiz da segunda vara criminal, que certamente reúne em si todas as virtudes de seus antecessores. Se a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, foi criada em 22 de janeiro de 1932, a nossa subsecção foi criada no dia 23 de agosto de 1966. Sábado, comemoramos o nosso 59º aniversário. Nicolau Silurso foi o nosso primeiro presidente. Em 69, com 5 anos de formado, tive o privilégio de ser o segundo presidente. Como a Fernanda Torres, ainda estou aqui. Tânia Cambiati é a primeira advogada a presidir a OAB e tivemos todos caríssimos e eficientes advogados, até chegarmos ao grande amigo Adilson Paulo Dias, que foi presidente 3 vezes, antecessor do atual João Paulo Borges Chagas, que também vivencia o seu 3º mandato.
Se naquela época nós éramos 100 advogados, nos reuníamos em pizzarias porque não tínhamos um local para nos abrigar, hoje o doutor João Paulo Borges Chagas está na iminência de anunciar a sede própria da OAB. Parabéns, doutor, ficará para um legado para nossos pósteros. Se hoje esta entidade, fundada em 1938, cuja história se confunde com a história do município, vive uma das suas jornadas mais épicas, não foi diferente numa sexta-feira, no dia 19 de abril de 2024, quando acorreram ao Salão do Tribunal do Júri do Palácio da Justiça diversas figuras representativas do nosso mundo jurídico, mundo político. Lá estavam representando São Caetano, o doutor Tiago Auríquio, São Bernardo do Campo, a doutora Carla Miranda, Carla Morano, e foi quando fez adentrar ao local o doutor Núncio Teófilo Neto, desembargador, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a uma mulher. Há uma mulher nascida em São Caetano. Há uma mulher que se formou em Direito em 1995. Há uma mulher que se tornou mestra e doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Há uma mulher que se tornou pós-doutora em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha, e em Direito na Universidade de Bolonha, na Itália. Uma mulher que pertence como professora de Direito Civil à Academia Brasileira de Direito Civil. Uma mulher que naquele momento adentrava ao Tribunal do Júri, nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas como uma desembargadora pelo 5º Constitucional da Advocacia, a nossa doutora Débora Vanessa Caúbas Brandão. A representante da OAB, ali presente, disse que se a advocacia acabava de perder uma grande advogada, o sistema jurídico, por sua vez, ganhava uma grande desembargadora. O doutor Núncio Teófilo Neto, falando em nome do Tribunal de Justiça, enfatizou a têmpora de uma jurista forjada na bigorna da vida acadêmica. E a doutora Débora, a nossa homenageada, ao fazer uso da palavra, disse que ali se concretizava um sonho e que ela prestava um compromisso de não se dissociar da dor dos pobres e principalmente dos mais desassistidos. Doutora Débora, sonho tiveram os senhores genitores ao me posearem como prenome Débora. Débora do hebraico significa abelha, doçura, liderança. E Débora vem escrito nos escritos bíblicos, justamente nos livros dos juízes, como uma juíza que liderou e libertou Israel do jugo de seus opressores. Dizem que a melhor definição de advocacia está em um epitáfio. Epitáfio de Rui Barbosa, por ele mesmo escrito, para que figurasse em sua pedra funerária. Estremeceu a justiça, viveu no trabalho,
não perdeu o ideal. Meu filho, João Rogério Ronaldinho de Faria, que muito me desvaneceu ao concluir seu curso na USP com apenas 21 anos, e depois de trabalhar 7 anos no Pinheiro Neto, foi para os Estados Unidos, onde cursou mestrado em Georgetown e advogou um ano em Nova York, me ensinou que para os acadêmicos do Centro Acadêmico de 11 de agosto, o mais importante do país, a advocacia vem enraizada numa trova acadêmica extraída dos versos de Tobias Barreto para homenagear o chamado MLDC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, os 4 jovens que morreram na Revolução Constitucionalista de 32. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. E para os pascácios que dizem que hoje, em razão da inteligência artificial, a advocacia será perda de tempo, eu deixo aqui a minha homenagem à advocacia, aos colegas advogados, às advogadas que sempre foram o núcleo central de meus escritórios de advocacia e das vezes em que tive a honra de ser o diretor jurídico do município. Essa homenagem é um soneto camoniano. Luiz Vaz de Camões, como se sabe, viveu de 1524 a 1580 em Portugal. Tinha uma amada, Caterina de Andraíde. Ela era ele era da plebe e ela da corte. Se ele dedicasse seus versos a ela, corria o risco de ser decapitado. Então ele usou uma figura literária chamada anagrama. Pegou o nome Caterina, misturou as letras e surgiu na testa. Por sábia escolha da minha mulher, a grande timoneira de minha vida, Neuza Maria Ronaldini, nossa filha chama-se na testa. Esse soneto é 7 anos de pastor. Naquele tempo, casavam-se homem e mulher. Para que a pessoa pudesse casar com a sua amada, não era como hoje, em que o cidadão comparece pela primeira vez na casa da moça, já se esparrama pelo sofá, pega o controle da mãe dela que está assistindo a novela no horário nobre e coloca no jogo do Corinthians, vira-se para o pai dela: ô coroa, está demorando, cadê a minha gelada? Naquele tempo tinha que dar um dote, ou em trabalho ou em dinheiro, ou em labor ou em pecúnia. Esse nosso soneto diz respeito a um pastor que queria casar com a filha de Labão. Labão tinha 2 filhas, uma chamava Raquel, a amada dele, e a outra Lia. Não se esqueçam que naquele tempo as mulheres andavam com véu, só se viam os olhinhos. Então, esse soneto 7 anos de pastor diz o seguinte: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. Os dias, na esperança de um só dia, passavam contentando-se em vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora negada a sua pastora, começou a servir mais outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Ó minha querida advocacia, ó minha amada advocacia, ó minha idolatrada advocacia, que pena que para tão grande amor seja tão curta vida. Muito obrigado.